Todas bem? Aproveitando? Que bom. Hoje a gente vai ter um tempinho nosso. Até falei para o pessoal que eu ia fazer aqui embaixo, para a gente ter um tempo mais acolhedor, bater um papo mais nosso, e vai ser um tempo muito bom. Estou empolgada com o que Deus vai fazer aqui hoje, com a gente. Vamos orar? Rapidinho, antes da gente começar? Senhor, muito obrigada por essa manhã, por tudo que o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Obrigada, Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, vir Te louvar e receber daquilo que o Senhor tem preparado diretamente para os nossos corações. Eu Te peço que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber mais um pouco da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale através da minha vida e que sejam as Tuas palavras fluindo, que seja o Seu coração sendo transbordado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar um texto de João, que está lá em João 1, versículo 35 a 38. Vou esperar vocês abrirem. Vocês querem abrir? Vou esperar vocês abrirem. João 1, 35, 38. Logo lá no comecinho dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Acharam? Top? Então vamos lá. Versículo 35, capítulo 1, versículo 35 diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eu vou parar de ler por aí. Então, aqui a gente tem João, e esse é João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista foi aquele que anunciava a vinda do Messias. Ele falava: esse é Jesus, aquele que vem depois de mim. João Batista é aquele que testemunhava que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E inclusive ele fala: esse é Jesus, aquele que vem depois de mim, mas é maior do que eu, porque já estava aqui antes. Então é João Batista, naquele momento, que conhecia Jesus, falava sobre Jesus, andando com 2 dos seus discípulos. E aí ele vê Jesus passando, ele fala assim para os discípulos: olhem, aquele ali é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, então, decidem seguir Jesus naquele momento, naquele exato momento. Então, Jesus vira para eles, vê que tem 2 pessoas seguindo eles, e fala assim: o que é que vocês querem? O que vocês querem? E aí, vocês já pararam para pensar nessa situação, que é um tanto quanto estranha? Porque tá lá, Jesus andando na boa, vivendo a vida dele lá, vivendo o chamado dele, percebe que tem 2 homens que, do mais absoluto nada, começam a seguir ele. E aqui a gente não está falando de tipo: eu sigo a Jesus. Eu sou crente, eu sigo a Jesus. Não estamos falando de um seguir Jesus, um follow no Instagram. A gente está falando de literalmente seguir a Jesus. Eles pararam, ouviram o que o João Batista falou: sigam a ele, não a mim. Hoje vocês são meus discípulos, mas é a ele que vocês têm que seguir. E aí os 2, literalmente, ali saem seguindo, literalmente andando atrás de Jesus. E aí Jesus, percebendo aquela situação um tanto quanto estranha, vira para eles e fala: o que vocês querem? Essa tinha sido a primeira interação de Jesus com esses 2 discípulos. Eles não tiveram nenhuma interação antes disso. Se a gente procurar em todos os evangelhos, a gente vê que não tem nenhuma outra interação, nenhuma outra narrativa que conta essa história. Então, eles não tiveram nenhuma interação antes dessa. A primeira interação foi: o que vocês querem? E aí, para mim, é muito engraçado, é muito interessante pensar que, nesse momento, Jesus queria, de fato, conhecer aqueles 2 discípulos. Porque não foi uma interação assim: e aí, tudo bem? Beleza? E sai andando. Sabe quando a gente vai no Publix e todos os funcionários do Publix falam com você?
Todos eles. Você anda um passo, eles falam, "Hey, did you find everything okay? Hi, how are you today?" E aí, se você responde alguma coisa, eles vão embora, porque eles não estão interessados em saber da sua vida. Eles só estão cumprindo uma regra do Publix, que é knowledge cada pessoa, a cada 10 feet, você tem 10 segundos para knowledge aquela pessoa. Então, é isso que eles fazem. Mas, nesse caso aqui, não era o que Jesus estava fazendo. Jesus estava querendo, de fato, conhecer o coração daqueles discípulos. Ele queria saber os desejos. Ele queria saber o que se passava dentro do coração deles. A pergunta de Jesus vai muito mais do que uma simples curiosidade. A pergunta de Jesus é: o que se passa dentro do seu coração? O que você quer? Lá no fundo, no seu íntimo. A palavra querem, no grego desse texto, ali no versículo 38, no original ela significa querer com esforço, querer profundamente, almejar. São esses os significados. Uou, isso é demais. Jesus estava, naquele momento, fazendo uma pergunta profunda para aqueles 2 discípulos. Isso é uma pergunta difícil de responder. Porque se Jesus vira para mim e fala, o que você quer? Cara, eu particularmente quero tanta coisa. Jesus, tem tanta coisa que eu quero, a lista é longa, né? Só eu? Acho que todas nós, né? Temos uma lista para falar de Jesus, do que a gente quer. Eu, por exemplo, eu queria poder comprar uma casa. Eu adoraria ter minha casa própria. Eu queria poder ter meus pais morando aqui perto. Meus sogros, minha família mais perto, eu ia adorar. Eu queria poder viajar 5 vezes ao ano. Ir lá para a Europa, visitar Luiz em Luxemburgo, depois passar para ver a Paty e o Edu, eu queria viajar. Eu queria ter outro filho. Eu queria engravidar de novo. A lista é longa. E tem coisas nessa lista que parecem ser bobas. Eu, por exemplo, eu adoraria ter alguém para cozinhar para mim todo dia. Eu adoraria. O sonho da minha vida. Se o Vinícius um dia falar assim, você pode escolher uma pessoa para contratar, para trabalhar em casa. Alguém para cozinhar. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tudo. Ligado a isso, eu também queria não fazer dieta e ter o mesmo peso pro resto da minha vida. Viu? Um monte de gente. Eu queria. São desejos do nosso coração. E se Jesus virasse para você e falasse isso hoje, o que você quer? No fundo do seu coração, o que você quer. E é interessante a gente pensar nessa pergunta, porque, normalmente, aquilo que a gente deseja revela as intenções do nosso coração. Aquilo que a gente quer revela o mais profundo do que está dentro do nosso coração. Aquilo que eu busco, aquilo que eu invisto o meu tempo, aquilo que me move, as minhas paixões, tudo isso revela o que está dentro do meu coração. Eu quero ter dinheiro, quero ser bem-sucedido. Existe uma ganância no coração. Eu quero ser conhecida, eu quero ser a mais popular da escola, da faculdade. Eu quero ser conhecida por todo mundo como a legalzona. Eu quero ser a que tem tudo da moda, eu quero ser a que todo mundo olha e fala, nossa, essa é a popular. Existe um problema de ego nesse coração. Eu preciso ser o melhor em tudo. Eu preciso ser o número 1 da minha escola, eu preciso ser o melhor no esporte, eu preciso aparecer e todo mundo olha para mim e fala, ela faz o melhor em tudo. Tem um problema de orgulho nesse coração. Ou é o seguinte, minha amiga tem, eu sou amiga dela, eu preciso ter. E não só preciso ter, eu preciso ter mais, eu preciso ter melhor do que a minha amiga. Porque não dá para eu andar com a minha amiga sem ter o que ela tem. Tem uma inveja nesse lugar. Poder, fama, relacionamentos ilícitos, tudo isso revela um desejo do nosso coração. Sabe a fase que vocês estão de paquera, de relacionamento, de conhecer gente, de querer sair?
tudo isso revela o que está dentro do seu coração. Tudo. O tempo que você investe a sua vida revela aquilo que está dentro do seu coração. Ju, mas eu estou nessa época da minha vida. Eu estou aí, eu quero sair, eu quero aproveitar. Tem um monte de menino que gosta de mim, eu vou aproveitar. Tem uma coisa nesse coração. Não só tem, como também tem falta. Porque você está buscando por uma validação de algo que está te faltando. Então, isso mostra muito mais. Mostra o que está dentro do seu coração, mas mostra também o que está faltando no seu coração. Lá em Mateus 6:21, fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E coração, se a gente for pensar, é algo que nos dá a vida, certo? É o que faz o nosso corpo ter vida. Se desliga o nosso coração, estamos mortos. Não temos mais vida. Coração é o que faz a gente se movimentar, que faz a gente ter iniciativas. Tesouro é aquilo que é importante. Tesouro é aquilo que é precioso para a gente. Então, se eu pegar essa equação, coração mais tesouro, eu vou ter aquilo que é tão precioso para você que faz você ter vida. Aquilo que é tão importante para você que te move por alguma coisa. Então, se a gente voltar para o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 35 ao 38, se a gente ler essa narrativa de novo, eu posso parafrasear e falar que, em outras palavras, Jesus estava perguntando assim: ei, o que é precioso para você? O que te faz pulsar? O que te faz ter vida? Qual é a tua paixão? O que te move? Discípulos, o que está dentro do seu coração? Não é muito louco a gente pensar nisso, que eles nunca tiveram uma conversa? Eles não eram amigos naquele momento para fazer uma pergunta tão profunda. Imediatamente Jesus pergunta e fala assim: me fala aqui agora. O que você quer? O que te faz pulsar? Qual que é o seu desejo mais profundo? Que me mostra o que está dentro do seu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas das coisas que estão dentro do nosso coração, elas são coisas legítimas e positivas. São coisas que não tem nada de errado. Eu vou dar alguns exemplos. Eu quero ser uma boa mãe para a Serena. Eu tenho a Serena, uma filha de 6 anos. Desde quando ela nasceu, eu peço ao Senhor que Ele me permita ser uma boa mãe para a Serena. E que eu crie ela da maneira certa. Isso é um desejo positivo, isso é um desejo bom. Eu quero ter um casamento saudável. Eu quero ter um bom relacionamento com meu marido. Eu quero ter uma família saudável. Isso é um desejo positivo. Eu orei para estar aqui hoje, eu falei: Senhor, que eu possa falar com essas meninas e ter algo vindo do Senhor para passar para elas. Isso é um desejo positivo. Ou, eu quero ser uma líder do Vida Coffee, porque eu quero poder falar de Jesus. Eu quero ser usada por Deus. Ótimo, são desejos positivos. Eu quero ser a melhor amiga que a minha amiga pode ter. Eu quero ser a melhor amiga que ela pode ter. Eu quero ir para a melhor faculdade. Eu quero tirar as melhores notas na minha escola. Eu quero poder ter um carro legal para eu poder vir para a escola. Tudo isso não são desejos errados, são desejos legítimos. E não tem problema a gente ter esses desejos, mas esses desejos, eles precisam estar no lugar correto no meu coração. Se esses desejos não estão submetidos à vontade do Senhor, esses desejos estão em um lugar errado, em um lugar que eles não deveriam estar. Se esses desejos estão em primeiro lugar no meu coração, então, todos esses desejos que eu falei, inclusive os desejos que são positivos, são legítimos, são boas vontades no meu coração, que são boas intenções, se todos esses desejos estão na frente do meu relacionamento com Jesus, então esses desejos são desejos do meu ego, mascarando as minhas próprias vontades e usando a Deus para que elas aconteçam. Não tem nada de ruim com os desejos. Mas esses desejos, se não estão no lugar certo,
Eles são desejos mascarados do meu ego, que usa a Deus para suprir uma vontade que é minha. Eu busco a Deus porque eu quero ser usada por Ele. Vai ter o Passion Cape agora, eu quero muito ser usada por Deus. Então, eu estou buscando a Deus para isso. Busque a Deus e que Ele te use. Mas se eu estou buscando a Deus para chegar num caminho que eu quero, se eu uso a Deus como meio, não como final, eu estou tentando usar a Deus para suprir um desejo que é meu, mesmo que esse desejo seja um desejo positivo. Queira, por favor, queira ser usada por Deus. Busque a Deus, mas não busque a Deus para ser usada por Ele. Busque a Deus por quem Ele é, somente por isso. O que vier atrás disso é a consequência. Se eu uso Jesus como meio e não como fim dos desejos da minha vida, então eu preciso analisar os ídolos que eu tenho no meu coração. São muitos ídolos, se a gente pensar. Porque são ídolos. Tudo que a gente tem no nosso coração, em primeiro lugar, se não for o nosso relacionamento com Jesus, o nosso amor por Jesus, são ídolos. São ídolos. Eu vou dar um exemplo, de novo, da minha maternidade. Eu quero ser uma boa mãe para a Serena. E eu busco vários meios para fazer isso. Eu leio, eu vejo as necessidades dela, eu quero ser uma boa mãe para a Serena. Mas se o meu desejo de ser uma boa mãe para a Serena é o simples fato de eu ser boa mãe, então esse desejo de ser boa mãe está no lugar errado. Se eu busco a Deus apenas para ser uma boa mãe, esse meu desejo ele tem um nome. Ele chama ego da mãe perfeita. E isso é um ídolo. Isso é um ídolo e está no lugar errado. Então, nós temos várias situações nas nossas vidas que são boas intenções colocadas no lugar errado. E se a gente não presta atenção, esses desejos eles viram ídolos. Ídolos. Eu preciso buscar a Jesus porque eu o amo acima de todas as coisas. E o resto que vier atrás disso é apenas uma consequência do meu relacionamento com Ele. É um overflow daquilo que eu vivo com Jesus. É uma consequência. O texto de João continua no versículo 38, e a gente vai ler de novo somente o versículo 38, e fala assim: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Onde estás hospedado? O que vocês querem? Jesus, eu quero saber onde você está hospedado. Sabe o que esse texto me mostra? Que o coração dos discípulos desejava estar onde Jesus estava. Eles desejavam estar onde Jesus habitava. Jesus, onde você está? Me fala que é para lá que eu quero ir. Eu quero estar onde você está, eu quero estar junto com você. Tem algumas versões da Bíblia que falam assim: Jesus, onde você mora? Mas a palavra certa, a original, ela é onde você está hospedado. Porque aonde Jesus vai se movendo, eu quero estar. Para onde Jesus vai, eu quero ir. Para onde Jesus se move, eu quero me mover junto. Onde você habita, Jesus, eu quero estar onde você está. Discípulos, vocês dois que começaram a me seguir, qual é a tua paixão? O que te move? O que te faz pulsar? Quais são os teus amores? É o que Jesus estava perguntando. Jesus, eu quero estar onde você habita. Lá no Antigo Testamento, a gente vê que Davi já tinha expressado esse desejo. Em Salmos 27:4, diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e é a que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. É o que o salmista fala.
Uma coisa pedir ao Senhor, e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Talvez, se Jesus estivesse aqui hoje e fizesse essa pergunta para você, a sua resposta de querer estar onde Jesus está, ou a sua resposta de desejar mais de Jesus, não estaria nos top 5 da sua lista, assim como a minha lista que eu falei para vocês não estava. Pode ser que não esteja. Talvez essa não seja a sua prioridade, mas hoje a gente está aprendendo que, assim como os discípulos, estar com Jesus é a coisa mais importante que a gente pode buscar. E aqui eu vou começar a trazer os pontos da minha mensagem. Porque a gente pensa, tá, talvez eu não queira, talvez eu queira um pouco, talvez eu ainda não saiba, mas como que eu faço para desejar profundamente, desejar com força, desejar de verdade, almejar, como fala, o que vocês querem, esse querer de profundidade, o que eu quero. Como que eu faço para fazer isso? E aí, meu primeiro ponto que eu coloquei é: preste atenção nas coisas que você investe tempo. A gente investe tempo no que é importante. A gente investe tempo nas amizades que a gente acha importante. A gente investe tempo para fazer as coisas que a gente acha importante fazer no nosso dia a dia. E preste atenção nas coisas que você está investindo o seu tempo. Na sua rotina, nas suas prioridades, no que e do que você tem se alimentado no seu dia a dia. Eu tenho uma rotina normal. Eu acordo, eu tomo meu café, eu vou para a escola, vou para a faculdade, faço o que eu tenho que fazer, mas todo o seu dia gira em torno de conversas que não edificam o Senhor, é a rede social que te alimenta de vídeos e mais vídeos e mais vídeos. O que você tem se alimentado? Quais são as conversas que você tem tido no seu dia a dia? No que você tem gastado tempo? Quais são os textos que você tem trocado no seu dia a dia? Quais são as músicas que você tem ouvido? São músicas que só falam de relacionamentos ilícitos? São músicas que só falam palavrão? São músicas que só enchem o nosso coração com coisas ruins? O que você tem feito na sua rotina? Aquilo que você faz no seu dia a dia, além de mostrar a sua prioridade, ela também forma a sua paixão. Aquilo que você faz no seu dia a dia, além de mostrar a sua prioridade, também mostra aonde está o seu coração, forma quem você é, forma os seus amores, formam os seus hábitos, e hábitos são coisas que às vezes a gente faz sem nem perceber. A maneira como você organiza o seu dia, seu schedule, revela o seu coração. A gente precisa prestar atenção na nossa rotina. Em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente está investindo o nosso tempo. O meu ponto 2 é, pensando na rotina, prestando atenção na rotina que a gente tem, é: mude a sua rotina, se for preciso. Mude a sua rotina. Já pensou em tentar mudar a sua rotina, as suas práticas do dia a dia? Ter mais conversas que giram em torno de falar de Jesus e de Deus, ter mais conversas que glorificam a Deus, que te levam para perto de Deus, ouvir músicas que te levam para perto de Deus, que encham o seu coração, ter conversa com as suas amigas que te levem para perto de Deus. Trocar as suas mensagens com conteúdos que edificam ao Senhor. Alimentar a sua alma, o seu espírito com coisas que te façam estar mais perto de Deus. Vocês já pararam para pensar no poder que a música tem? E eu faço esse exercício diariamente. Porque às vezes a gente está ouvindo uma música secular que não é de todo mal, ela não fala coisas ruins, é só uma música que não é cristã. E a gente está ouvindo aquela música e às vezes eu ouço músicas antigas e me dá assim uma nostalgia. E eu falo: nossa, essa música me faz lembrar de tal coisa, me faz lembrar da época que eu comecei a namorar, ouvir. Essa música me faz lembrar da época do meu casamento, quando eu estava planejando o meu casamento, me dá uma saudade. Mas tem músicas que eu ouço que me trazem lembranças que me deixam mal.
E não necessariamente porque alguma coisa ruim aconteceu, mas são lembranças de um momento da minha vida onde eu estava longe do Senhor. E aquilo me carrega, assim, me deixa triste. A música tem esse poder. O outro lado da moeda também é verdade. Já experimentou você num dia ruim? Fala assim, eu vou ligar um louvor aqui. E aí você liga lá o louvor, você está ouvindo e você fala assim, tô mal. Vou só ligar aqui, Senhor, não estou querendo muito papo, mas vou deixar o louvor tocando. Cara, dá 30 segundos do louvor, você já está lá, ó, cantando junto. Que eu não vou dar o prazer de cantar para vocês. Mas você já está lá cantando. Da segunda música do louvor que você está ouvindo, o seu dia já mudou. Você já está assim, ó, querendo abraçar uma árvore, saudação ao sol, abrindo a janela, feliz da vida. Seu dia muda. Porque a música tem esse poder. Assim como ela tem o poder de te deixar para baixo, a música tem o poder de alimentar o seu espírito. Mude a sua rotina. Eu não estou falando para você viver numa bolha. A gente não vive numa bolha. Nós temos as nossas rotinas com os nossos amigos que não são cristãos, a gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, vai para o trabalho, seja o que for. Não viva numa bolha, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando sobre práticas diárias que você pode fazer no seu dia a dia. De prioridade, de colocar as coisas no seu devido lugar. Tem coisas que a gente faz e que a gente começa a fazer sem perceber. Exemplos bobo, tá? Eu não presto no meu dia se eu não tomar café da manhã. E não me interessa. Pode ser que eu acordei 6 da manhã, eu preciso tomar café da manhã. E se deu 10 horas da manhã e eu não tomei café da manhã, eu vou tomar café da manhã 10h30, 11 horas, meio-dia, mas eu preciso tomar café da manhã. Não existe para mim, não deu tempo de eu tomar café da manhã, eu vou almoçar. Não consigo. Eu vou me arrastar pelo resto do dia. Isso é um hábito meu. Eu preciso tomar café da manhã. E eu faço isso todos os dias. Minha amiga está aqui que não me deixa mentir. Eu sou desesperada, eu preciso tomar café da manhã. Quer me chamar para um convite para eu ficar feliz? Fala, Ju, vamos tomar um café da manhã juntas? Cara, eu desmarco qualquer coisa, eu vou na hora. Amo. Mas são hábitos. Já experimentou começar a orar de manhã, que seja 5 minutos do seu dia? Não, nem parar para fazer isso você precisa. Enquanto você está lá se trocando, escolhendo a sua roupa, 5 minutos do seu dia para você orar, todos os dias, eu te garanto que em 2 semanas você está orando de manhã e de tarde. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente alimenta cresce. Aquilo que a gente alimenta cresce. O seu espírito começa a falar assim, recebi esse alimento agora de manhã, agora de tarde eu também estou precisando. E aí o que era 5 minutos virou 10. E aí o que era uma vez ao dia, já ficou vários momentos do seu dia que você está orando. O nosso pastor da nossa igreja no Brasil, era muito engraçado passar por ele em qualquer momento do dia. Porque você passava por ele, parecia um gato. Ele estava aqui, ó. Oi, pastor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Orando todos os momentos, sem parar. Porque ele não conseguia mais ficar sem orar. Ele precisava ter esse momento com Deus durante o dia inteiro. Aquilo que a gente alimenta cresce. Eu preciso terminar. Já vou terminar. Aquilo que a gente alimenta cresce. Então, busque práticas que vão mudar a sua rotina. Isso não precisa ser uma revelação do alto, de um anjo vir para você e falar. Mas olha a sua rotina. Presta atenção no que você tem investido tempo e pensa, poxa, deixa eu mudar as práticas do meu dia a dia. Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente saber no nosso intelecto a importância de fazer algo. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente entender no nosso coração o quanto isso faz a diferença e criar dentro do nosso coração algo como se fosse uma paixão. É o que eu falei para vocês do café da manhã. Parece bobo, mas eu amo café da manhã. Eu amo. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Então, existem coisas que a gente faz porque a gente entende que é bom, e tem coisas, vou te falar que tem coisas que a gente faz sabendo que é ruim. Açúcar é horrível para o nosso corpo, é uma droga. Quem come açúcar? Quem come açúcar todos os dias? Você não sabe que é ruim? Mas você come. Sabe por que você come?
Porque você ama, mesmo sabendo que é ruim. Fala, Senhor. Mas você come, mesmo sabendo que é ruim. E é assim. Tem coisas que a gente sabe no nosso intelecto, mas a gente ama tanto que a gente faz, mesmo sendo ruim. O contrário também. Tem coisas que a gente sabe no intelecto e a gente não faz, porque a gente não ama. Eu não passo tempo com o Senhor, eu não passo tempo com Jesus, porque eu não amo. Se eu amasse, eu faria. Nesse relacionamento, se eu amasse, eu faria. Eu amo meu marido. Se eu não passar tempo de relacionamento com ele, esse relacionamento acaba. Se eu não conversar com ele, acaba. Eu preciso ter esse tempo, eu preciso investir em coisas, eu preciso mudar a minha rotina, se necessário. E meu terceiro ponto é: troque suas paixões por um único amor. Troque todas as suas paixões por um único amor. Eu amo sair. Eu amo comprar. Sou louca da compra online, amo comprar, porque eu preciso ter os últimos lançamentos. Tem alguma coisa errada nesse coração, que não está no lugar certo. Troque suas paixões por um único amor. Mas como que eu faço isso? Como eu consigo fazer esta troca? Como que eu faço para ter esse único amor? Na verdade, você não faz nada, porque já foi feito por você. O sacrifício de Jesus já fez por você. E quando eu entendo que Ele deu tudo por mim e por você, então eu consigo entender a dimensão desse amor. Eu consigo começar a pensar, nossa, isso realmente é um amor sacrificial. Vale a pena eu ter outras paixões no lugar desse amor? Quando eu entendo que Jesus, sendo homem nessa terra, obedeceu a Deus até o último momento, entregando a vida dele como nosso Redentor. Ele me amou primeiro, por isso eu amo, ele se entregou por mim. Quando eu entendo que a minha identidade, ela está firmada em Deus. Ela não está no amor único. Se eu tenho a revelação do sacrifício de Jesus, e que é Ele quem me valida, é Ele quem me enxerga, é Ele que diz quem eu sou, é nele que eu acho o meu valor, é nele que eu tenho as minhas melhores conversas, é para Ele que eu posso correr quando eu preciso, aí, então, eu consigo entender esse único amor e eu consigo retribuir ao Senhor. Mas para isso eu preciso querer. E isso é tão interessante que isso vale para os nossos relacionamentos. Eu não posso ser uma melhor amiga se primeiro meu relacionamento com Jesus não está firmado. Se Ele não for o primeiro no meu coração. Porque eu não tenho como transbordar o melhor de mim se eu não estou cheia do melhor dEle. Eu preciso me encher dEle para transbordar nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, no relacionamento futuro com o namorado, com o marido. Eu preciso estar cheia de Jesus e para isso Ele precisa ser o primeiro. Uma coisa eu busco, Senhor, que eu possa habitar em sua presença. Discípulos, o que vocês querem? Senhor, me fala onde você está hospedado. Me mostra onde o Senhor está, porque é para lá que eu quero ir. Me permita habitar em tua presença, de estar onde você está. Me permita trocar os meus amores por um único amor. Eu quero habitar onde você está. Eu não quero ter as minhas paixões, eu quero ter um único amor. Eu quero ter um único espaço. Lembra que aquilo que está no spotzinho lá, número 1 do meu coração, se não for Jesus, o que está ali é um ídolo. E a gente precisa quebrar esses ídolos da nossa vida. Que a gente faça essa mesma oração hoje. Desejar acima de tudo estar onde Jesus está. E pode ser que hoje o seu desejo não seja esse. Pode ser que hoje você fale assim, não tenho esse desejo. Eu não tenho. Eu quero Jesus, eu amo a Jesus, mas eu não sei se Ele é a coisa que eu mais quero hoje. E tudo bem. Se esse for o caso, tudo bem.
Mas é importante que você seja honesta com você, seja honesta com o Senhor. E aí a sua oração pode ser: Jesus, me ajuda a te querer. A nossa honestidade, por mais que o Senhor já sabe do nosso coração e Ele conhece todas as coisas, faz com que você conheça o que está dentro do seu coração. Senhor, me ajuda a estar onde o Senhor está, me ajuda a te querer. Você sabe que essa semana eu estava no parquinho com a Serena e ela estava se pendurando nas argolas. E aí ela se pendurava, colocava o pé para cima, dava uma cambalhota para trás e caía. Caía sentada, ela foi fazendo até ela cair de pé. E ficou fazendo. Aí ela decidiu tentar o monkey bars. E ela consegue fazer assim, a primeira, ela passa as primeiras mãozinhas e para, congela. E eu sempre falo: filha, você precisa balançar. E aí você vai mudando a sua mão. E ela ficou lá um tempão, no monkey bars, um tempão, uns 10 minutos sozinha. E eu só de olho. E aí ela começou, a cara dela começou a cair assim, de brava, frustrada, porque ela não conseguia fazer o monkey bars. E aí eu falava assim para ela: Serena, tá tudo bem, ninguém está te obrigando. Você está cansada, outro dia você tenta de novo. E ela falava assim: não, todo mundo consegue. E tinha umas crianças de 10, 11 anos fazendo assim, rapidinho, indo e voltando. Eu falava: linda, eles são mais velhos que você. Você precisa continuar tentando. Mas outro dia a gente volta. E ela falava: não, voltou lá, continuou fazendo. E não conseguia. E eu quieta no meu lugar aqui pensando: vou lá, ajudo ela, ou eu fico quieta aqui? Fiquei quieta na minha. Aí ela veio: eu não consigo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Eu falei: linda, tá tudo bem. Vamos embora, depois a gente volta. E ela falou assim: não, eu quero muito. Eu quero muito conseguir. Você me ajuda? O que eu fiz? Falei: claro, vamos lá. Eu te ajudo. E tá tudo bem se você não quer muito. Mas a sua oração hoje pode ser: Senhor, me ajuda a te querer. Sabe a história do me ajuda a te ajudar? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te querer. Porque nesse relacionamento, eu tendo Jesus, eu querendo Jesus profundamente, estar onde Ele está, habitar onde Ele habita, estando em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se encaixar. Todas as outras coisas serão consequências desse relacionamento genuíno, profundo. Meninas, o que vocês querem? A gente pode dar essa resposta que os discípulos deram para Jesus, que foi mais uma pergunta do que uma resposta, mas a pergunta revelou muito do coração deles. Jesus, onde você está hospedado? Me leva para lá. Me leva para lá, porque eu quero estar onde o Senhor está. Vamos orar juntas? Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder ouvir da Tua palavra, ouvir a Tua voz e poder aprender com as Tuas Escrituras. A Tua palavra diz que a Tua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas. Nós aprendemos com ela. E nesse momento, Jesus, eu quero pedir que o Senhor sonde cada coração que está aqui. Senhor, se existem paixões no lugar errado. Senhor, que aquilo que tem nos movido, que aquilo que tem feito a nossa vida pulsar, se aquilo que tem feito nós nos movimentarmos no dia a dia, não for o Senhor, eu te peço que o Senhor tire isso do nosso coração e coloque no lugar certo. Senhor, se o desejo do nosso coração é ser usada por Ti mais do que Te conhecer, eu te peço que o Senhor troque esses desejos e que o nosso desejo seja primeiramente Te conhecer e estar onde o Senhor está hospedado. Porque é nesse lugar que eu sei que o meu relacionamento com o Senhor vai transbordar e então eu poderei ser usada por Ti. Senhor, nos ajuda a trocar as nossas paixões por um único amor. Nos ajuda a entender as prioridades do nosso dia a dia e a Te priorizar.
Jesus nos ajuda a mudar a nossa rotina, se preciso for. A mudar as nossas conversas, a mudar aquilo que eu tenho investido meu tempo. Nos ajuda, Jesus, a te priorizar. E sabe, Deus, pode ser que esse não seja o desejo de alguém aqui. E eu queria te pedir que o Senhor nos ajude a te querer mais e mais. Que o Senhor nos ajude a ter o desejo profundo, genuíno, a almejar estar onde o Senhor habita, estar em tua presença. Nós queremos habitar onde o Senhor está. E poder declarar como o salmista declarou, uma coisa eu peço ao Senhor e é isso que eu vou buscar. Eu quero habitar na tua presença por todos os dias da minha vida. É essa a declaração que nós queremos fazer, ó Pai. Que nós possamos habitar em tua presença e que todo o resto seja consequência de estar prostrados e submetidos a ti. Que os nossos relacionamentos, as nossas amizades sejam submetidas a ti primeiramente. Para que eu possa afirmar o meu relacionamento com o Senhor e então poder transbordar em todos os relacionamentos que eu tiver ao meu redor. Senhor, arranca do nosso coração todo tipo de ídolo que nós temos. Seja ego, seja o orgulho, seja, Senhor, paixões ilícitas. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração e derrube todos os ídolos que estão no lugar que é somente seu, Jesus. E é nesse lugar que nós queremos te colocar. Em primeiro nos nossos corações. Nós queremos habitar onde o Senhor habita, nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos ir para onde o Senhor vai. Que em nome de Jesus nós possamos sair dessa manhã com esse desejo no nosso coração. Te desejando acima de todas as coisas. Em nome de Jesus nós te oramos.